A minha convidada de hoje é a doutora Amanda Bueno. A Amanda é doutora em agronomia e é pesquisadora agronômica em fisiologia e nutrição de plantas no Centro Tecnológico Comigo. E o tema da nossa entrevista será principais fatores que podem afetar a produtividade da soja. Doutora Amanda, tudo bem com você? Olá, Divino Ronaldo. Uma satisfação estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Vamos falar um pouco sobre esse assunto que está acontecendo agora, né, na safra 2023, 2024, e que o produtor está sentindo na pele aí os desafios que o clima vem proporcionando durante esse período. Amanda, eu acho que faz muito tempo que o produtor não sente esse desafio da forma como está sentindo agora, porque com todos que eu converso, e nos grupos de WhatsApp que eu estou, nossa, o pessoal está assim, arrepiado, reclamando o tempo inteiro, né? É verdade, há muito tempo não acontecia o que a gente está vendo durante essa safra, né? Altas temperaturas, baixos volumes de chuva, a chuva é em períodos espaçados, chove em uma propriedade vizinha e não chove na outra que está do lado. Então, o produtor vem enfrentando durante essa safra algo que há muitos anos ele não via nas safras anteriores. Se você pudesse alencar aí os fatores, né? Que fatores seriam esses? Os principais fatores que podem afetar a produtividade da soja? No geral, existem inúmeros fatores, né, que podem afetar essa produtividade da cultura da soja. A soja ela tem um potencial genético que vai dar a ela 50% do rendimento produtivo. Os outros 50% vêm desses fatores externos, que vão ser o ambiente. Aí, nesse caso, a gente pode falar da chuva, né, da temperatura, do solo que a planta está inserida. Existem outros fatores que são os fatores bióticos, que são os fatores biológicos. Pode ser a presença de doenças, o ataque de pragas. Então, todos esses fatores somados, eles vão retirando o potencial produtivo da cultura. Amanda, ano passado, quando deu em agosto, mais ou menos, começaram a cair algumas chuvas, eu vi muito produtor animado, né? Nossa, esse ano vai ser muito bom. E já tinha uma discussão muito grande em relação ao estabelecimento do El Niño, as possíveis mudanças climáticas que aconteceriam. Então, naquele momento, estava todo mundo discutindo aquilo, mas uma grande parte dos produtores estavam animados, né? Então deu setembro, começaram a acontecer algumas chuvas, o pessoal já foi logo, plantou de uma vez. Aí começaram os problemas, né? Quais foram os principais problemas enfrentados naquele primeiro momento pós-plantio? Divino. O problema começou cedo, né? Com essas chuvas em agosto que deram uma esperança para o produtor. Aqueles que têm áreas muito grandes, muito extensas, quando abriu a janela de semeadura, já foram logo semear, aproveitando esse resquício de umidade aí dos meses de agosto e setembro. E todo esse plantio inicial, ele sofreu após isso um período de escassez hídrica. Então, choveu agosto, setembro, chegou o finalzinho de setembro, início de outubro, reduziu o volume de chuva e aumentou a temperatura. Então, essas áreas que foram plantadas primeiro sofreram muito com a germinação e emergência das plantas, o estabelecimento dessas plantas. Depois do estabelecimento, ocorreu falhas na nodulação, então a gente viu relatos de áreas que foram inoculadas, mas não apresentaram os nódulos nas raízes, e a gente sabe que a soja é extremamente dependente desse processo biológico para a fixação do nitrogênio. Aí, a partir daí, com essa escassez de água no sistema, a planta não conseguia absorver os nutrientes que estavam disponíveis do solo, acarretando a deficiência nutricional em muitas áreas. Depois as plantas continuaram estressadas, o período reprodutivo, o que a gente viu bastante aí na internet, né? Vários vídeos de plantas de soja aí pequenas, no período reprodutivo ainda na emissão das flores e secando já, né? Por conta desse ponto de murcha que chegou nessas áreas, o que assustou os produtores aí de uma forma imensa. A gente observou também o adiantamento do ciclo da soja. Então, plantas que eram para terminar aí com 100 dias, terminaram com 85, 90 dias. Então, tudo isso
influenciou e está influenciando no rendimento da soja nessas áreas de Goiás inteiro, né? A gente está inserido aí no sudoeste goiano, mas a gente observa que esse problema ele foi geral no nosso estado. É uma das maiores reclamações que eu vi logo no início foi ali, e você vai poder explicar direitinho para a gente, a plantinha, ela sai do solo, ela nasceu, né? Então, ali naquele espaço, né, entre o solo e a planta acima do solo ali, houve como se fosse, como se tivesse queimado, né, o caule da plantinha e ela deitava, né? Explica Isso. para a gente um pouquinho a respeito disso aí. E isso que ocorreu era muito comum antigamente, quando a gente utilizava o sistema convencional de plantio, que revolvia o solo, e aí o solo ficava sem cobertura. Então, isso era muito comum, né, da temperatura esquentar a região, essa camada superior do solo, aonde entra em contato com o caule da planta recém-emergida. Então, a soja que acabou de sair do solo, né, aquela plantinha, ela tem o caule, as estruturas muito hidratadas e com pouca resistência, pouca lignina. Então, quando fica em contato com esse solo mais quente, provoca o que a gente chama de escaldadura, que é isso mesmo que você falou, né? A temperatura acaba cozinhando o caule dessa planta e ela acaba tombando. E aí reduz a circulação de água e nutrientes e essa planta acaba senescendo, morrendo e acaba ocasionando falhas no estande de plantas nessas áreas, o que pode e o que chegou nessa safra, né, a ter a necessidade de fazer o replantio dessas áreas que sofreram com esse problema. A gente sabe que o produtor rural, ele segue as orientações técnicas, né? E principalmente aqui na nossa região, onde o pessoal é muito tecnificado, ele tem uma preocupação muito grande no momento que ele adquire a semente. A semente de ciclo precoce, ela acabou sofrendo um pouco mais com todo esse estresse térmico e hídrico ou não? Durante essa safra, o que a gente observou foi que essas plantas de ciclo precoce, que foram plantadas lá no início da janela, elas sofreram mais, porque ela pegou um tempo maior com esse problema de alta temperatura e de baixa umidade no solo. E como essas plantas elas têm um período mais curto para o seu desenvolvimento, a capacidade de recuperação que ela tem é menor. Então, ela tem um período muito curto para se recuperar dos estresses. E os estresses foram sucessivos. Chovia um pouquinho, passava 2, 3 dias, a temperatura ia lá em cima, acima de 35 graus, ficava uma semana, 15 dias, até 20 dias sem chuva. Então, essas plantas, elas adiantaram ainda mais o seu ciclo, então já eram precoces, o pessoal, né, os produtores estão colhendo elas mais cedo, e elas ficaram muito mais tempo expostas a essas condições adversas. Você citou o replantio lá no início, e houve muitos relatos de replantio, né? A gente sabe que um dos principais problemas do replantio é o custo, né? Porque acaba que o produtor tem quase que dobrado o custo, né? Mas quais são os principais problemas que o replantio traz? Divino, além do custo ser alto, né, que a semente ela não tem um valor tão baixo, dentro da lista aí dos insumos que a gente utiliza na agricultura, é um dos insumos de maior valor, porque vem tecnologia agregada, algumas sementes têm royalties, então você paga mais por isso, por conta dessa tecnologia. Então, esse foi um dos fatores. Outro fator é que para que a gente realize o replantio, a gente precisa retirar aquelas plantas que estavam anteriormente. Então, mesmo que o estande falhou, fica ainda o resquício de algumas plantas. Então, muitos produtores optaram por gradear essa área. E aí você já entra com outro problema, né? Que você adianta o processo de decomposição dessa matéria orgânica que tinha nesse solo. Então, você deixa o solo mais exposto, que acaba dificultando também a retenção de água nesse solo. Os custos operacionais que são grandes nesse processo, tanto com os colaboradores da propriedade, o óleo diesel, o desgaste dos equipamentos, de ficar fazendo essa semeadura várias vezes. E, além disso, né, o que a gente ouvia anteriormente é que o produtor replantava uma vez. Nessa safra, teve produtores que replantaram pela segunda, pela terceira vez e ainda não tiveram êxito no estabelecimento das plantas. Então,
esses fatores, além dos custos e de tudo isso, também podem atrasar a segunda safra, porque essa janela vai ficando cada vez mais apertada. Você citou a decomposição da matéria orgânica. Qual é a importância da matéria orgânica nessa proteção da planta? Você falou aí de retenção de água, né? Mas essa matéria orgânica, ela tem algum outro papel adicional? A matéria orgânica e tem inúmeros benefícios, né? Além dessa retenção dessa água no solo, reduz a evaporação de água. Ela também faz essa cobertura do solo, então reduz a temperatura do solo nessa camada. O sol não bate diretamente no solo. Então, essa temperatura de todo o sistema vai ficar mais arrefecida, mais fresca, né? Nessa camada. A gente sabe que a temperatura é um fator importante para o desenvolvimento biológico no solo. Melhora a agregação, né, dos colóides do solo, segura essa água e melhora também o estabelecimento e o desenvolvimento dos micro-organismos benéficos no nosso solo, por exemplo, os risóbios e outras bactérias e fungos benéficos para o nosso sistema. Aliás, essa é uma grande preocupação hoje, né, com a biologia do solo, né? O produtor ele tem cada vez mais se preocupado. Tanto é que os biológicos não param de crescer, né? Muitas empresas aí investindo e tal. Quais são os prejuízos que esse estresse térmico e hídrico trazem à biologia do solo? Os prejuízos são grandes, porque para os micro-organismos se estabelecerem nesse solo, não adianta a gente só aplicar o produto lá. Isso não vai garantir com que ele se desenvolva. Ele precisa ter o ambiente adequado. E isso engloba água, então a gente está falando de umidade no sistema, temperatura adequada, então aquele solo que estava com palhada, ele vai ter mais água e melhor temperatura, então isso vai propiciar o melhor desenvolvimento dos micro-organismos. Alguns desses micro-organismos, eles necessitam de alguns compostos que a planta libera. Então, em situação de estresse, a planta para de liberar esses compostos para economizar energia. Então, isso faz com que esses micro-organismos também reduzam o seu desenvolvimento. Por exemplo, os risóbios, né, que vão fazer, os bradirisóbios, que vão fazer essa fixação biológica de nitrogênio na cultura. Então, os prejuízos são inúmeros, não por conta da falta do micro-organismo no solo, porque o produtor inoculou, ele adicionou esses micro-organismos no solo, mas por conta do ambiente em que esses micro-organismos estão inseridos. A planta tem muita perda na absorção de nutrientes quando a gente tem ambientes como esses que nós tivemos agora nos últimos meses? Existem perdas, sim. No seu desenvolvimento, a planta ela vai precisar absorver a água no solo. E com essa absorção de água, ela vai absorver alguns nutrientes pelo fluxo de massa. Então, ela transpira e enquanto a água está saindo, a água está entrando pela raiz. E também existem outras formas, que é o contato radicular. Então, a planta ela vai desenvolvendo as raízes, a raiz vai crescendo no solo e vai encontrando esses nutrientes. E a outra forma é por difusão, que é por concentração. O movimento aí do nutriente no solo vai em função do meio mais para o meio menos, e isso vai fazendo com que a planta consiga absorver esses nutrientes que estão aí no solo. Então, todos esses fatores são dependentes da presença de água. Então, em algumas áreas, o produtor fez a calagem bem feita, fez uma gessagem, adicionou o fósforo no solo no momento do plantio, fez uma adubação com potássio, mas mesmo assim a planta apresentou deficiência de vários nutrientes, esses macro e alguns micronutrientes também, por conta da falta de água no sistema. Então, ela não conseguiu desenvolver bem o sistema radicular, ela fechou o estômago, então fechou a saída de água e reduziu a entrada de água no sistema. Então, tudo isso fez com que essa planta ficasse, o que o produtor no campo fala, que ficou travada, né? Ela não conseguiu desenvolver bem e ainda não conseguiu absorver os nutrientes que o produtor colocou no solo por meio da adubação. Amanda, as chuvas finalmente começaram, né? Mas assim, muito esparsas. Às vezes chove aqui, não chove ali no vizinho, chove num talhão da fazenda, não chove em outro. Essas chuvas que estão mais recorrentes agora, elas podem ajudar a resolver aqueles prejuízos que estavam acontecendo, ou o prejuízo que já teve, não tem como voltar atrás?
Divino, esse fator vai ser determinante quando a gente observa a data da semeadura. Então, se a gente for olhar aqueles produtores que semearam cultivares precoces, mais no início da janela, eles talvez não vão se beneficiar dessas chuvas, porque a planta já entrou no processo de enchimento de grãos no final. Então, ela já demonstrou todo o seu potencial produtivo ao longo do tempo. Mas aquele produtor que plantou um pouquinho mais tarde, que esperou um pouco, ou que fez um replantio que deu certo, né, que a planta conseguiu se estabelecer, aí esse pode se beneficiar sim. Essas áreas podem ser muito beneficiadas com essas chuvas, porque a soja ela tem uma capacidade de recuperação muito grande quando a gente observa ela aí nos períodos do reprodutivo, no início da formação das flores até o início da formação das vagens. Então, nesse período, a planta ainda consegue se recuperar de estresses que vieram a cometê-la antes disso, né? E aqueles produtores onde as áreas conseguiram se estabelecer bem, enfrentaram bem esse período de estresse, e agora está melhorando as condições ambientais e a soja está no processo de enchimento dos grãos, eles também vão se beneficiar bastante dessas chuvas, já que a planta, né, foi resistente durante todo o período do estresse e agora começou o seu processo de enchimento. Então, ela vai demandar muita energia, muita água para fazer esse processo, e a água está no sistema e os nutrientes estão no sistema. Então, agora ela vai conseguir se recuperar e aumentar o peso desses grãos nesse finalzinho aí dessa janela. Você falou que muita gente teve uma antecipação de colheita aí em até 20 dias, aproximadamente. Bom, o prejuízo já está feito, porque com essa antecipação, eu imagino que deve ter menor peso os grãos, diminuir a quantidade de grãos nas vagens, e você pode citar, né, uma série de outros prejuízos. Mas, por outro lado, muita gente estava com a janela do milho muito apertada, ou nem conseguiria plantar o milho. Com antecipação, isso pode, de alguma maneira, ajudar nesse plantio do milho, fazendo com que haja uma antecipação? Isso, exatamente. A gente conseguiu, infelizmente, né, tivemos perdas na produtividade da soja. Alguns produtores, onde esse ciclo foi antecipado, estão colhendo aí 25, 30, 40 sacas de soja por hectare, que é bem abaixo das médias que a gente observou na safra passada. Mas essa antecipação também melhorou a perspectiva de plantio da cultura do milho. Então, a janela para a cultura do milho ficou boa, ficou mais larga. E isso pode favorecer o desenvolvimento da cultura, porque ela vai pegar essas chuvas agora no início, e se tudo melhorar, né, se as condições continuarem igual a gente está observando, com essa melhor regularidade das chuvas, a gente pode observar aí altas produtividades na cultura do milho. Mas, por outro lado, existem alguns outros produtores que tiveram que replantar 3, 4 vezes. E aí, esses replantios adiaram a janela de plantio da cultura do milho. Então, pode ser que esses produtores que passaram por esse processo não consigam semear a cultura. Inclusive, teve produtores que desistiram, né? Eles resolveram simplesmente não fazer o replantio, né? Às vezes até gradearam ali, deixaram já para esperar e plantar o milho. Ao mesmo passo que tem pessoas colhendo, tem pessoas que ainda estão plantando, né? Porque houve, inclusive, uma prorrogação no prazo de plantio, que vai até a próxima sexta-feira agora. Eu gostaria que você trouxesse uma análise dessa prorrogação e o que isso pode trazer de ruim, o fato de a gente ter meses seguidos aí, gente plantando e plantas em vários estádios diferentes. Divino, essa extensão da janela de plantio da cultura da soja aqui no estado de Goiás, ela foi benéfica por um ponto e pode ser algo ruim por outro. Então, vamos começar pelo lado positivo. Aqueles produtores que estão mais ao norte de Goiás, que já têm a tradição de plantarem mais tardiamente, eles sofreram muito com essa falta, né, instabilidade climática, vamos dizer assim. Então, eles ainda estavam plantando a cultura. Então, já é tradicional de que se planta mais tarde nessas áreas, mas, no entanto, eles sofreram ainda mais e esse aumento, essa expansão dessa janela de semeadura pode beneficiá-los quanto a isso. Então, eles vão conseguir ainda semear a cultura da soja nessa safra.
Mas pensando aqui para o lado do sudoeste goiano, isso já não compensa mais para os produtores que estão aqui, né? Porque essa janela vai fazer com que, igual você falou, existam plantas já no final do seu desenvolvimento, plantas aí no seu início do estágio reprodutivo e plantas muito novas. E o que a gente sabe é que no final da janela, mesmo que atualmente a gente está observando que está ocorrendo de um pouco menos de uma forma mais lenta, mas chega a ferrugem asiática da soja, né? E se a gente tiver plantas em vários estágios de desenvolvimento, isso vai fazer também com que ocorra a maior disseminação dessa doença na lavoura, pode ocorrer também altos níveis de perda e de dano nessas lavouras por conta dessa disseminação dessa doença. Aliás, como é que tem sido a pressão de pragas e doenças nessa safra agora? A gente vem observado que a pressão de pragas vem sendo um pouco maior do que a de doenças e também a presença de pragas que nas safras passadas não eram pragas primárias, né? Eram consideradas pragas secundárias. Por exemplo, a gente pode falar aí da mosca branca, que ela chegava mais tarde, ela está chegando mais cedo. Então, alguns insetos eles vão ser beneficiados com essa maior temperatura e essa baixa umidade, vão aumentar aí o seu ciclo, né? Reduzir o período em que esse inseto consegue sair do estágio de ninfa e chegar lá no estágio adulto. Então, vai aumentando a pressão dessas pragas. E a gente observa também o oposto com relação às doenças fúngicas, por exemplo, que muitas delas necessitam de molhamento foliar, necessitam de umidade para se desenvolver. Então, a gente está observando que a pressão de doenças está um pouco menor em relação ao que a gente vem observado nas safras passadas. Vamos ouvir agora, então, os conselhos da doutora Amanda para os produtores rurais. O que você traria nesse momento, Amanda, de conselho para quem está aí muitíssimo preocupado com o que possa vir a acontecer? O meu conselho principal, e assim, até um ponto que o produtor ele já vem fazendo essa reflexão, é de que a gente não pode deixar o básico para trás. A gente não pode deixar de fazer a correção do solo, de fazer uma planta de cobertura para melhorar a matéria orgânica desse solo, porque tudo isso vai trazer melhor sustentabilidade da sua lavoura. Não estou falando nem só de sustentabilidade ambiental, mas do cultivo em si. Ele vai ser mais resiliente às intempéries que possam acontecer, pensando aí nos fatores climáticos, nos fatores ambientais. Então, o meu conselho para o produtor é invista na melhoria do seu solo, na construção do perfil do solo, na redução da compactação, na cobertura desse solo com a matéria orgânica, com a palhada, porque isso vai trazer um seguro para o produtor em períodos adversos como esses que a gente está enfrentando. E planta de cobertura não é milho, né? Pode ser também se manejar de uma forma correta. Né? Não somente. Exatamente. Amanda, muito obrigado, viu? E eu tenho certeza que você ajudou muito produtores que nesse momento estão preocupados aí. E estou sempre à disposição aqui. Traga mais informações sempre que possível para a gente poder deixar o produtor um pouco mais tranquilo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, é a minha primeira vez aqui com você. Espero que a gente possa repetir aí durante os próximos eventos que a gente vem enfrentando na safra e na segunda safra. Estou à disposição. A próxima vez que você vier aqui, eu tenho certeza, a gente vai falar de assuntos muito melhores do que dessa vez, né? Vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de coisa boa. Abraço para você. Obrigado, Amanda. Abraço, tchau. Hoje eu conversei com a Amanda Bueno, que é doutora em agronomia, pesquisadora agronômica em fisiologia e nutrição de plantas do Centro Tecnológico comigo. E nós falamos a respeito dos principais fatores que podem afetar a produtividade da soja. Se você gostou dessa nossa prosa, deixe um gostei, deixe um comentário, compartilhe com outras pessoas. E não se esqueça, se inscreva nesse canal. Grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.